Então, eu sou Zivé Giudice, sou artista visual e agora convidado mais uma vez para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. Estamos nessa tarefa de ressignificar, requalificar o Museu de Arte Moderna da Bahia. E eu sei que você também é artista plástico. Sei que você gostaria de fazer uma pequena introdução da sua arte. Sou artista plástico, sou do que se chama Geração 70, assim, surjo num momento muito difícil do Brasil, né? Assim, de um regime de ditadura, de violência contra todas as manifestações de arte, todas as linguagens que botavam, que punham em questão, em questionamento essa forma, o governo ilegítimo e ditador. Eu sou forjado nessa história. Na época, aluno da Escola de Belas Artes, e as universidades, como de resto da sociedade, sofria também dessa violência de censura e etc. Quer dizer, por necessidade, por vontade de se expressar e de contribuir para, assim, para esse enfrentamento, sabe, desse regime de exceção, assim, produzo junto com meus companheiros e como de resto todos os outros artistas, e sob censura a gente produz um trabalho que pontualmente, e porque ali era preciso, necessário, a gente faz um trabalho eminentemente político de denúncia, né? Se pegando passando por esse fio da meada que você fala, que você vem desse período da ditadura da década de 70, que a meu ver, o artista tinha aquela finalidade de denunciar, de ser o denunciador, de trabalhar com a sociedade, estabelecer o olho, aquela coisa. Vendo aquela diferença, você vê alguma diferença entre a posição do artista dos anos 70 ou 80 e os artistas trabalhando hoje na nossa sociedade atual? Você vê alguma diferença, semelhanças? Eu quero dizer o seguinte, que apesar de termos feito um trabalho de político de denúncia, mas não era uma coisa panfletária, também havia uma investigação do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estético, né? Assim, buscando formas diversas de expressões, etc., discutindo todas essas questões que se discute hoje nas artes visuais. Eu acho o seguinte, os artistas hoje, sabe, eles também fazem isso, são pessoas, do ponto de vista da investigação, das suas manifestações, são pessoas muito curiosas e inquietas, etc. Mas eu vejo que assim, não existe um pronunciamento do ponto de vista da obra, sabe, sobre... Porque passamos por um outro momento, uma outra violência. A gente vive de um governo ilegítimo, sem nenhum compromisso com a questão cultural, assim, e muito pelo contrário, tendo, assim, violentamente investindo contra as instituições culturais, transformando as instituições culturais em espaços sem recursos nenhum, sabe? O primeiro gesto desse governo, que é o governo Temer, é de acabar com o Ministério da Cultura. Aí a sociedade reage, aí ele resolve voltar atrás, mas assim, desmobiliza todo o que tinha sido construído na gestão de Gilberto Gil e depois de Juca Ferreira. Quer dizer, e cria um desalento, sabe? Os governos estaduais, por conta dessa crise econômica, assim, mesmo aqueles governos de resistência a esse governo central, têm dificuldades, né, de assim, fazer com que as suas secretarias tenham minimamente condições de bancar todos os projetos. O Museu de Arte Moderna assim, é ciente disso. A gente vive aqui assim, num malabarismo para tentar dizer assim, não, o museu vai resistir a isso de qualquer forma, né? E aí, por exemplo, agora a gente está com um projeto de refazer a Bienal
da Bahia, de fazer a quarta Bienal. O museu está sob estado bienal, isso significa que, diferentemente das bienais tradicionais, assim, todo dia no Museu de Arte Moderna da Bahia vai estar acontecendo a Bienal, a quarta Bienal. Né? Esse estado é como se fosse um estado de espírito, um estado processual. Assim, tudo que o museu propor, né, para ele, vai ser sempre pensado sobre esse tema Estado Bienal. O que for demandado do museu, nós vamos estar avaliando e admitindo, com a possibilidade de que tudo isso produza um conteúdo em um lugar que seja favorável para que essa quarta Bienal aconteça, né? E isso vamos fazer com recurso, sem recurso, porque tem uma vontade dos artistas de abraçar esse projeto. Isso é muito bom. Quer dizer, a sociedade está numa avidez pelas coisas, por fazer as coisas, e o museu, agora eu retorno para o museu com esse propósito de estabelecer esse diálogo. Mas olha só, e nós estamos conversando não só com os artistas visuais, não, estamos conversando com todas as outras poéticas, com o teatro, com o cinema, sabe, com a música. Agora é claro que a gente tem, o museu tem um pensamento, tem um conceito, tem uma linha curatorial, e todas as demandas e todas das artes visuais de todas as outras linguagens, elas têm que ter esse diálogo com o museu, tem que se coadunar a esse projeto que a gente chama de projeto curatorial do museu, do MAN. Pegando esse, foi um fato curioso que você comentou, que agora é a quarta Bienal. E eu não sabia que a Bienal ela ficou parada nesse período de, você falou, de 60, 40 anos. 40 Mas por que ela ficou parada? Olha só, as duas primeiras bienais da Bahia, a Bahia é quem fazia a Bienal Nacional, o São Paulo fazia a Bienal Internacional. Sim. Isso foi uma iniciativa de alguns artistas, e é sempre assim, alguns artistas que tinham dialogava com o poder estadual na época, então eles pensaram em fazer e criar um lugar que pusesse a Bahia no Circuito Nacional das Artes Visuais, e conseguiram fazer. Fizeram a primeira, a segunda. Isso, de uma certa forma, criou uma reação lá em São Paulo, porque de repente São Paulo estava sozinho protagonizando a cena das artes visuais no Brasil. Aí aparece a Bahia, que se oferece, e durante essas duas bienais a Bahia passa a ser o centro da discussão das artes plásticas brasileiras, né? Então é o seguinte, acontece a primeira em 66, a segunda foi em 68, e aí a ditadura caça a Bienal, prende as obras da Bienal, aprende as obras da Bienal. Então, aí a partir desse período, fica 40 anos se tentando fazer, mas assim nunca conseguiu, sabe, levar a termos o projeto. Aí se pensou em deixar de ser Bienal da Bahia para ser Bienal latino-americana, etc. Quer dizer, não foi possível, não obstante as tentativas de tantos outros grupos de artistas. Bem, depois de 40 anos faz a terceira Bienal. Quer dizer, ela foi interessante, mas ela não foi o suficientemente interessante para poder garantir a quarta Bienal, que deveria ter sido feita no ano passado, e não aconteceu. Então fica assim, 40 anos depois se faz a Bienal, será que nós vamos viver mais outros 40 anos para fazer a quarta Bienal? Não. Decidimos que vamos fazer. O MAN quer fazer a Bienal, a Secretaria de Cultura quer fazer a Bienal, o governo quer fazer a Bienal. Agora, nós sabemos que, como eu disse antes, tem uma crise econômica no Brasil que é, assim, aos olhos vistos, sabe? Geral. Geral. E porque também, não é que o Brasil não tem dinheiro, não, é que tem dinheiro para os investimentos no que interessa ao poder, para manter o status quo do poder. Sabe? Aqui, quando tem que fazer corte nesse país, a primeira coisa que eles pensam em cortar não é nem a cultura, são as artes. As artes é quem primeiro sofre, né? Primeiro se vê desassociado de um projeto de nação, de poder. Não, tudo. Eu agora, pegando a linha da minha outra questão, eu vou entrar primeiro
você fala da Bienal, que a Bahia fazia, São Paulo fazia a Bienal Internacional e a Bahia faz a Bienal Nacional. Que eu acho até interessante, eu não sabia das duas diferenças, mas também eu vejo isso, que a Bahia é a primeira capital do Brasil. Primeira. Me parece ter a primeira universidade. Por exemplo, teve a primeira universidade de medicina. E nesse caso, como se fala que a Bahia assim, é a primeira capital, a primeira universidade, e para mim a capital também que tem a Bienal Nacional, já vai interessante pela Bahia. Então eu entro agora com a minha questão, já que eu acho que ideal, o lugar ideal para estar se perguntando isso, que seria tem a ver com o que é a arte brasileira. E a minha ideia de arte brasileira passa por essa busca dessa brasilidade que vários artistas, ou na música, ou em outras artes, sempre está essa brasilidade. Então a minha pergunta seria, o que é arte brasileira? Arte brasileira, por exemplo... Arte baiana, arte brasileira? Por exemplo, tem um pensamento que estabelece que a partir da semana de 22, aí se começa a construir o que se poderia chamar de arte brasileira. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que é um movimento importante que se insurge contra uma arte acadêmica que permeia os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mas aí também tem, por exemplo, a gente volta lá atrás, né, e a gente pode-se considerar também que lá o barroco mineiro, quando começa a ter uma característica eminentemente e ter elementos que pudesse se identificar como alguma coisa que fosse genuinamente brasileira, isso é um momento que pode se pensar. Quer dizer, e aí durante o tempo todo os artistas sempre fizeram investigações, etc. É claro, o movimento tropicalista é uma coisa, o neoconcretismo do Rio de Janeiro, com Ela Tsica, Lígia Clark, Lígia Pape, com Amilcar de Castro, que é assim, genuinamente brasileira. Tem uma construção que se baseia em um movimento que é europeu, etc., mas aí que vai incorporando valores e conceitos que podem ser atribuídos ao Brasil. Mas uma arte brasileira, eu não acho que existe uma arte genuinamente brasileira. E depois tem outra coisa, mas eu quero dizer o seguinte, que tem grandes contribuições da cultura africana, da cultura indígena, da cultura europeia que se estabeleceu aqui também através dos seus primeiros habitantes, etc. Mas assim, uma arte genuína brasileira não vejo, não sei estabelecer se isso realmente existe. Tem assim, movimentos que o movimento concretista é o seguinte: o concretismo não é uma coisa exatamente que surgiu no Brasil, mas o neoconcretismo já a apropriação de valores, a inserção de elementos, de conceitos que são extraídos do pensamento e da história do Brasil, da cultura do Brasil, para construir esse trabalho. Pegando essa linha que você fala, voltando da herança brasileira, no caso da cultura, da herança indígena, que eu não gosto de chamar indígena, do nativo brasileiro, e a herança africana. Então, por estar na Bahia, a minha questão é mais relacionada com a questão africana. Como que a Bahia, os artistas baianos lidam com essa questão da herança africana? Olha, o museu, eu quero dizer o seguinte, para que não me compreendam mal, eu sei que a gente vive numa sociedade racista, preconceituosa, sabe? E isso não é admissível, isso é repudiável. Mas olha só, o MAN é um lugar onde isso o MAN não conviveu com essa distinção. Os grandes artistas negros da Bahia sempre foram admitidos, e respeitados pelo MAN. E são muitos de grande qualidade e que deram contribuições substancial, ao pensamento moderno da arte brasileira, mas são pessoas que estiveram na resistência. Então, a gente não pode deixar de dizer, compreender
que, olha, o Man, sabe, nunca, não participou dessa discussão se o negro, o branco, não, sabe, mas... Tá bom. Desculpa. Não, só tem problema. Mas assim, nós temos grandes artistas que estiveram sempre na resistência disso, que construíram uma grande obra, assim, e com um discurso que se apropria de uma cultura africana, de onde eles vieram, por exemplo, Rubem Valentim, Juarez Paraíso, Edson da Luz, J. Cunha e tantos outros artistas assim que assim são artistas extremamente respeitados e considerados com uma obra extraordinária e que conviveu com o Man, e o Man convive com todos esses artistas, tá? Não, bom saber, eu estava assim, um pouco curioso, mesmo porque eu sempre tive essa questão para saber essa coisa. Eu acho o Brasil um país que não lida muito com essa memória, com essa coisa do passado, com essa busca para reescrever a história brasileira, e é bom também saber a sua opinião a respeito disso. Por falar em memória, só para finalizar, você quer acrescentar alguma coisa? Está faltando? Não, eu quero dizer o seguinte, o Man, nós estamos no momento de ressignificar o Man, requalificar o Man. O Man é uma instituição que foi criada assim, pela arquiteta Lina Bobardi. Ali ela já pensava o museu do que viria a ser, o que são hoje os museus do século XXI. Isso aqui tem esse espaço era um espaço que tinha sido tantas outras coisas no passado, né? Um entreposto de comercialização de alimentos entre o Recôncavo e a Bahia, depois vai se transformando em outras coisas, aí termina por estar no Estado como um lugar abandonado, e é oferecida a ela é convidada para vir pensar o Museu de Arte Moderna da Bahia e faz uma restauração fabulosa. Nós temos aqui uma escada, a escada de Bobardi, que o mundo inteiro reverencia e vem estudar. Então, e aí ela já pensa, sabe, na possibilidade de criar um museu escola. Quer dizer, o Museu de Arte Moderna da Bahia, de uma certa forma, é meio que vanguarda nessa questão de pensar um museu que tivesse um diálogo constante com a sociedade, que não fosse só um museu dos especialistas, um museu que é dedicado a guardar a obra, o objeto, sabe, consagrado, sacralizado. E agora o museu, né, nessa gestão, com esse governo, a gente tenta de novo dizer, sabe, para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, que o museu vai voltar a cumprir o seu papel de assim, difundir, divulgar, estabelecer a conexão, sabe, e fazer intercâmbio a partir dos interesses das artes visuais, como de resto das outras linguagens também. Tudo bem. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Igualmente. Obrigadinho. Prazer. E vamos ver qual será o resultado disso, mas eu te falo no final. Faça uma edição, você vai tirando os gaguejos e os